Olá, boa noite. Suspeito de atropelar soldado da PM é preso no dia do próprio aniversário. Polícia apreende mais de 210 quilos de maconha prensada em ônibus na região tocantina. Candidata Rosiana Sarney não comparece à entrevista no programa Resenha. E ainda, a Copa de Robótica reúne 16 equipes no planeta Botes, no universo IFMA. A Polícia Civil investiga a morte de um soldado da PM após acidente de trânsito registrado hoje pela manhã na Avenida dos Africanos, aqui na capital. A vítima tinha 35 anos e havia entrado na corporação no último concurso em 2017. O condutor Luiz Henrique Costa Ferreira fugiu sem prestar socorro, mas foi preso em flagrante colocando o carro na garagem em uma casa no Residencial Primavera. Era aniversário dele, que completou os 53 anos dentro da Delegacia de Homicídios pelo atropelamento do soldado da Polícia Militar, Venison Jansen Amorim, que morreu ainda na Avenida dos Africanos, onde o acidente aconteceu. Segundo testemunhas, tanto o soldado, que estava de motocicleta, quanto o outro veículo envolvido no acidente vinham nesta pista em direção ao centro. Mas a batida foi tão forte que tanto a vítima quanto a moto vieram parar deste outro lado. O outro condutor fugiu sem prestar socorro. A versão que ele está dando é que ele vinha no veículo dele e foi surpreendido com a moto. A moto bateu na lateral e ele disse que a moto estava em alta velocidade e ele ficou um tanto nervoso e se evadiu do local. Mas essas informações estão sendo checadas pelas equipes dos delegados e da investigação. Ele prestou depoimento em uma oitiva realizada por delegados da Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa e da Delegacia de Acidentes de Trânsito. Ainda não se sabe se houve dolo ou culpa. Essas informações estão sendo checadas pela equipe dos delegados aqui e com as testemunhas. E a prisão dele se deu através de algumas informações foram passadas, grupo de WhatsApp, CIOPS, através do CIOPS, né? E policiais militares do batalhão, do BPTUR, Batalhão de Turismo. O soldado tinha 35 anos e entrou na corporação no último concurso. Policial atuante, um policial guerreiro, muito profissional, trabalhava no Esquadrão Falcão, muito atuante aqui na área do Itaquibacanga. E não tem nada que desabone a conduta dele. Um bom, excelente policial e uma grande perda para a nossa corporação Polícia Militar. Mais de 210 quilos de maconha prensada foram apreendidos nesta segunda-feira com 2 irmãos dentro de um ônibus de turismo em Estreito. Os suspeitos serão autuados pelos crimes de tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico. Os irmãos José Roberto Coelho Pereira e Leobino Coelho Pereira permanecem detidos na região tocantina, onde foram flagrados com a droga na madrugada de segunda-feira. O material apreendido foi trazido para a sede da Superintendência Estadual de Repressão ao Narcotráfico aqui na capital. Os cerca de 216 quilos de maconha prensada já estavam prontos para serem comercializados. Em razão de um feriado prolongado que se aproxima, a Senarc vem realizando várias estratégias no que diz respeito ao combate ainda mais efetivo no que diz respeito ao tráfico de drogas, já que, como é sabido, há um aumento considerável no fluxo de distribuição e também de comercialização de drogas ilícitas durante esse período. Essa já é considerada a maior apreensão de drogas em 2018 na região tocantina. Pelo que foi levantado pela Polícia do Maranhão, os irmãos, que são mineiros, nunca haviam sido presos. De acordo com a Polícia Civil, parte dessa droga saiu de São Paulo, onde os irmãos fretaram um ônibus. O restante só embarcou quando o veículo passava pelo estado de Goiás. O destino final do entorpecente seria a cidade de Pinheiro, aqui no interior do Maranhão. O delegado Fábio autuou na cidade de Imperatriz e acho que hoje ou amanhã eles serão apresentados em juízo para audiência de custódia. Por isso que havia essa necessidade deles permanecerem lá. E a seguir, Maranhão lidera ranking de tratamento de doença hereditária provocada por bolhas na pele. E ainda, a candidata Rosiana Sarney não comparece em entrevista no programa Resenha.
A candidata ao governo do Maranhão, Rosiana Sarney, do Partido Movimento Democrático Brasileiro, não compareceu à entrevista marcada para hoje no programa Resenha da TV Difusora. A ordem das entrevistas foi decidida em sorteio, feito na presença dos representantes de todos os partidos. A candidata seria a primeira entrevistada do programa entre os 6 candidatos ao governo do estado. Mas por volta das 10 horas da manhã desta terça-feira, a assessoria de comunicação de Rosiana Sarney, do MDB, informou por meio de nota que a candidata não compareceria ao programa Resenha da TV Difusora e nem ao programa Ponto e Vírgula da Rádio Difusora FM por incompatibilidade de agenda. Lamentavelmente, a candidata do MDB, Rosiana Sarney, não compareceu à resenha, mesmo que sua equipe tenha vindo anteriormente na reunião que definiu as regras do programa, que definiu o sorteio dos entrevistados. Ela não compareceu, mas a gente seguiu o programa com aquilo que está posto dentro do regulamento, né? Seguindo o que havia sido acordado em minuta assinada pelos representantes de todos os candidatos, a entrevista foi conduzida pelo apresentador do programa, Itevaldo Júnior, e um jornalista da TV Difusora, neste caso, a diretora de jornalismo Cristiane Moraes, na presença de uma cadeira vazia com o nome da candidata ausente. Durante o programa foram debatidos assuntos presentes no plano de governo da candidata, com destaque para a educação, saúde e geração de emprego e renda. A gente lamenta que a candidata não pôde comparecer e debater com a Difusora e com os telespectadores da Difusora, porque é com os telespectadores da Difusora, né, essa conversa, e não pôde comparecer aqui no programa Resenha. A gente só tem a lamentar, mas o nosso papel foi feito, né, que é dar cumprimento àquilo que foi previsto em minuta. O Resenha recebe amanhã o candidato ao governo do Maranhão pelo PSDB, Roberto Rocha. O programa começa 1h45 da tarde. Confira agora a agenda dos candidatos ao governo do Maranhão para esta quarta-feira. Ramon Zapata faz panfletagem pela manhã em porta de agências bancárias de São Luís. Em seguida, acompanha a candidata ao Senado Federal em rádio local e depois entrega panfletos em frente ao EMA. Pela tarde, distribui panfletos em faculdade particular e à noite na Feira Livre do Vinhais. Odívio Neto, pela manhã, participa de plenária em Alto Parnaíba e pela tarde se reúne com lideranças do município. Flávio Dino participa pela manhã de entrevista em rádio local e à noite de comício com lançamento de candidatura de deputada estadual em Caxias. A candidata Maura Jorge pela manhã grava programa eleitoral e pela tarde se reúne com pastores na capital. Roberto Rocha participa pela tarde de entrevista na TV Difusora e pela noite concede entrevista na Rádio Difusora FM. A candidata Rosiana Sarney não tem agenda de campanha para esta quarta-feira. Você vai conhecer agora a história de um menino que mora aqui na capital e sofre com uma doença rara, até difícil de pronunciar, epidermolose bulhosa. O Maranhão é o único estado brasileiro que disponibiliza de forma gratuita os insumos e tratamento para as crianças com essa síndrome. Veja na reportagem de Eduardo Ariceira. Gabriel, de 2 anos e 4 meses, nasceu com uma doença rara, epidermólise bulhosa, ou simplesmente EB. Felizmente, sempre recebeu amparo para o tratamento. Nós tivemos um tratamento muito bem organizado, a equipe que atendeu ele no início fez um diferencial muito grande e hoje nós temos uma vida com ele que eu posso te dizer que é dentro da normalidade, ele brinca, ele corre. O primeiro filho do casal nasceu sem EB. Enzo, de 6 anos. Quando a Ayrton nasceu, a gente foi descobrir, foi estudar sobre a doença, foi um impacto bem grande, que até então a gente tinha uma vida normal, né? E essa ausência de conhecimento que leva muitas vezes às dificuldades na notificação de casos e tratamento de doenças raras. A gente entende que tem muitas doenças raras que não são conhecidas. E algumas delas são conhecidas, mas não tem um tratamento adequado, falta um tratamento. E a associação vem para ajudar, vem para somar. Ser esse braço entre os profissionais, aos órgãos governamentais, aos pais, aos familiares, aos pacientes. O Maranhão é o único estado brasileiro que disponibiliza de forma gratuita os insumos e tratamento para as crianças com epidermólise bulhosa,
e vem investindo na capacitação de profissionais. O paciente com epidermólise bolhosa, ele com traumas mínimos ou às vezes até espontaneamente tem formação de bolhas e essas bolhas vão se romper, deixar uma área de ferida e isso se manifesta já nos primeiros minutos de vida em alguns subtipos e até o fim da vida do portador. No Maranhão, o atendimento foi aprimorado nos últimos 2 anos. No estado, são 17 casos notificados. As 2 cidades com maior número de registros são Barreirinhas e São Luís. 4 casos em cada cidade. Onde tem as crianças portadoras de epidermólise bolhosa e o município ele fica com a parte da entrega dos medicamentos de baixo custo, dos insumos, né, e do acompanhamento pela unidade básica de saúde da família, pela estratégia e pelos agentes da comunidade de saúde. E a seguir, cursos de ressocialização em presídio abrem portas de estudos para internos. E ainda a Copa de Robótica reúne 16 equipes no Planeta Bots no Universo IFMA. Cursos de ressocialização oferecidos no Complexo Penitenciário São Luís têm sido uma porta aberta aos internos que pretendem estudar. São mais de 30 cursos oferecidos entre presenciais e EAD, como mostra a reportagem de Fábio Cabral. O Jussieldo estudou até a 6ª série. Aos 13 anos, precisou largar a escola para trabalhar. Só agora, quase 40 anos depois, é que ele voltou à sala de aula. Preso e aguardando o julgamento, ele espera ter uma nova oportunidade quando sair daqui. Como tem quase 40 anos, em média de 40 anos que eu parei de estudar devido ao que tinha que trabalhar cedo, e agora veio me aparecer essa oportunidade e eu quero aproveitar essa oportunidade de estudar. Planejo, tenho planos para o futuro, fazer uma faculdade com fé em Deus, ou de administração ou de gastronomia. A sala de aula do ensino fundamental é um dos projetos de ressocialização oferecidos aos internos do sistema prisional do estado. 1.598 presos estão matriculados nessa modalidade de ensino. Quem não quer frequentar a sala de aula pode fazer parte de uma das 136 oficinas de trabalho ofertadas. 2.059 internos participam delas. Cada 3 dias trabalhados significa um dia menos na prisão. Na oficina de malharia, implantada no Complexo Prisional de São Luís, eles produzem o fardamento de todo o sistema penitenciário. São mais de 100 peças que saem daqui diariamente. É que eles têm a oportunidade de aprender, de ter uma profissão, né? Eles têm a oportunidade de ter uma ocupação da mente, né? Que é essencial, porque aqui, se você olhar, tem muitos casos de surto, né? Porque ficar trancado não é fácil para ninguém, né? Não é para o ser humano isso. Todos esses projetos de capacitação desenvolvidos no sistema penitenciário maranhense é para que o apenado possa ser reinserido na sociedade. Hoje, o preso ele precisa da remissão de pena para poder diminuir o seu tempo dentro da prisão. Então, o comportamento dele é um dos elementos que conta para poder favorecer a sua permanência ou entrada nas frentes de trabalho e frentes de educação. Um dos espaços de ressocialização preferidos é a biblioteca. Aqui, através dos livros, eles esperam reconstruir uma nova história de vida. Aos 35 anos, o Mário aprendeu a ler e escrever na penitenciária. O que mudou na vida dele? Hoje eu vejo a leitura como um conhecimento mais de vida, né? Aprender a se expressar melhor. Você vem aprender coisas do qual você nem imaginava que um dia você pudesse aprender, através da leitura. O Edivandro já sabia ler antes de chegar aqui, mas o prazer pela leitura só veio nesse cantinho. De tanto ler, decidiu escrever o próprio livro. A leitura tem me abrido muito minha mente, tem me ajudado, né? Ajudado a viver num ambiente que para muitos é um local que não tem mais jeito, mas a leitura tem abrido minha mente para que eu possa sair daqui uma pessoa diferente, mudada, transformada, né? Nos motiva a saber que a gente acreditar que nós estamos fazendo uma coisa boa, né? Que nós estamos acertando, que a gente está oportunizando essas pessoas, né? Que são pessoas, são seres humanos que erraram, né, mas que estão aqui pagando a sua dívida com a sociedade e que merecem pagar essa dívida de uma forma digna.
mostra tecnológica, exposição de robôs, criação de games e várias outras atividades. Estão sendo realizadas na 4ª edição do Universo IFMA, como mostra a reportagem de Ciro Mineiro. Esse robozinho, batizado de Reinaldo, foi uma das atrações principais no primeiro dia de atividades. Reparem na quantidade de movimentos que ele é capaz de fazer. Mexer a cabeça, os braços, as pernas e, inacreditavelmente, até consegue dançar conforme a música. Tantas qualidades já garantiram vários prêmios aos desenvolvedores do robô. A gente utiliza esse robô para o futebol de robôs, que é uma das aplicações dele, mas utilizamos em projetos com crianças portadoras de autismo. A gente utiliza ele com crianças para poder demonstrar tecnologia, então a gente vai a creches, escolas, para mostrar que a tecnologia é uma coisa legal e divertida. Na robótica, o Maranhão também tem demonstrado avanços. Esse grupo de estudantes do Instituto Federal do Maranhão criou o próprio protótipo, um trabalho desafiador, do projeto à execução. No caso, a questão do braço robótico, ele envolve tanto o movimento, que vai para a área de física, matemática, a questão dos movimentos, questão de programação, lógica, envolve várias séries de matérias. Esse é apenas um dos mais de 100 trabalhos inscritos para serem apresentados durante todo o evento que envolve ciência, tecnologia e inovação. Além da robótica, há experimentos de destaque em diversas outras áreas. Esses outros estudantes aliaram conhecimento à tecnologia. O resultado não poderia ter sido melhor. Eles criaram esses óculos de realidade virtual, onde é possível fazer de tudo, inclusive programar. E até construíram esse drone, que tem sido bastante útil em pesquisas. Fazendo com que todos os alunos tenham a mesma oportunidade de alcançar esse tipo de conhecimento, ter acesso a esse tipo de instrumento, que é muito inovador e é muito importante que as escolas possuam. Os trabalhos fazem parte da Fábrica de Inovação, projeto que foi apresentado durante a abertura do evento. Acaba sendo um campo muito fértil para o nosso alunado desenvolver esse tipo de trabalho. Então é só um caminho que o Instituto abre para que os nossos alunos possam desenvolver da melhor forma possível, juntamente com nossos professores, pesquisadores, para que incentive cada vez mais os nossos alunos a estar nesse mundo científico. O evento acontece até amanhã em São José de Ribamar. Essas e outras notícias você confere no portal MA10. Muito obrigada pela sua audiência. Fique a seguir com o SBT Brasil. Uma boa noite e até amanhã.